Olá, sou Fabiano Antunes, de Jocum Floripa, e essa é uma aula sobre as ondas de missões modernas. Nós vamos ver juntos como é o movimento de Deus ao longo da história, as ondas de missões que aconteceram após a Reforma Protestante e o limiar que nós estamos agora de uma nova quarta onda de missões. Então, vem comigo e vamos aprender juntos. Eu quero começar compartilhando com você e começar dizendo, que missões é você perceber o seu lugar na grande história de Deus. Isso é missões. É você perceber, encontrar o seu lugar na história de Deus. Deus tem uma grande história, onde Ele está redimindo a terra, as nações, as esferas da sociedade, e Ele convida a mim e a você a fazermos parte dessa história. A nossa história só tem significado dentro dessa grande história de Deus. E a gente vai andar um pouquinho nessa história e perceber o nosso lugar. Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, na passagem que fala sobre a coroação do rei Davi, cada tribo vai se apresentando com seus guerreiros e chega um momento em que aparece a tribo de Issacar, e olha o que diz 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Issacar, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens, conhecedores do tempo e da época, para saberem o que Israel devia fazer. Então, entre as tribos que estavam vindo, haviam os filhos de Issacar. E o texto diz que eles eram líderes, eram chefes sobre seus irmãos e que eles eram sabedores do tempo e da época e de como o povo de Israel, o exército de Israel, deveria guerrear. Nós precisamos, como os filhos de Issacar, nós precisamos, principalmente aqueles que lideram, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo, a época. Esses aqui eram os estrategistas do exército, aqueles que percebiam as estações e o que Israel devia fazer de modo estratégico para vencer uma batalha. E nós precisamos também conhecer a época da história que nós estamos vivendo, entender a batalha na qual nós estamos hoje e nos preparar para essa batalha. Não faz sentido a gente se preparar para batalhas que já passaram, que já aconteceram. Cada geração de cristãos tem um desafio na sua época. Nós precisamos entender quais são os nossos, qual é a estação, qual é o tempo que nós estamos vivendo e como nos juntar com Deus nesse momento da história. Jesus também falou lá em Lucas 12, versículo 56, ele disse aos fariseus, que eram os líderes religiosos na sua época, também líderes políticos, e Jesus fala para eles que eles sabiam discernir as estações e o clima, mas eles não sabiam, falou para eles que eles eram hipócritas, que eles não sabiam discernir o tempo que eles estavam vivendo, que era a plenitude dos tempos, a vinda do Messias, e eles não estavam discernindo o tempo. Então, nós não podemos ser como os fariseus, temos que aprender a discernir o tempo. Então, eu quero passear com você um pouco na história de missões, num período da história de missões, para que possamos entender como chegamos até hoje, 2020, e qual é o tempo que nós estamos vivendo e qual é essa quarta onda que Deus está levantando. A gente vai passar um panorama das ondas de missões modernas, da época de missões moderna, tá? Das missões modernas. Deus está fazendo missões o tempo todo, desde Gênesis, desde o momento que Adão e Eva pecaram, Deus já coloca em curso o seu plano de redenção, o seu plano de salvação. Mas eu quero destacar após a Reforma Protestante. A Reforma aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero coloca as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Ali se assinala, convencionou-se chamar o início da Reforma Protestante. A gente sabe que é um movimento que já tinha outros reformadores. Mas em 1517, então, se assinala essa reforma. Mas a gente percebe que a igreja levou quase 300 anos. Foram 275 anos até o início de missões modernas, que a igreja começasse a fazer missões de forma mais institucional, se movendo mesmo de maneira expressiva. Tá? Então, a gente vai passar por essas ondas de missões, estudando cada uma delas e percebendo essa quarta onda. Tim Steyer, que é o fundador de Jocum Brasil, ele afirma que nós estamos no limiar de uma nova onda de missões mundiais.
E precisamos discernir o mover de Deus na história. Então, vamos discernir juntos o que Deus está fazendo na nossa época, na nossa história. Ok? Então, vamos lá. A primeira onda de missões, ela vai acontecer em 1792, através da vida de um sapateiro, William Carey. Ele tinha 27 anos na época. E o William Carey, ele começa a estudar missões e ele tem um coração apaixonado por missões. Ele é um sapateiro que, na sua sapataria, ele tem pendurado um mapa do mundo da época, né, do capitão Cook. E ele orava sobre esse mapa do mundo, orando pelas nações. E ele era um estudioso, porque ele recebia também um boletim dos morávios, né? Que os morávios é um outro movimento incrível. Os moravianos já estavam fazendo missões a partir do interior da Alemanha, e os moravianos já estavam enviando missionários para algumas regiões do mundo, até regiões remotas. E eles publicavam todo ano um relatório de missões dos povos menos alcançados. E William Carey, então, teve acesso a esse boletim, e baseado nesse boletim de missões dos morávios, ele elabora uma tese. Ele está para se formar em teologia, para se tornar pastor, e ele apresenta como a tese dele a necessidade dos cristãos desenvolverem meios para alcançar os pagãos. Esse era o nome da tese dele. E ele apresenta essa tese com base no trabalho dos morávios, né, explicando que se um grupo de refugiados, porque eles eram refugiados, né, um grupo de refugiados na Morávia, ali do interior da Alemanha, se eles estão fazendo missões, né, enviando pessoas para vários lugares do mundo, imagina se nós, como igreja aqui na Europa, aqui na Inglaterra, nos organizarmos em sociedades, podemos fazer muito, enviar muito mais pessoas. Nós precisamos nos organizar para enviar missionários para as nações. E aí, William Carey também põe a tese dele em cima da sociedade das Índias Ocidentais, que era a sociedade britânica, né, que estava indo para as Índias, negociando, buscando especiarias. E ele fala, nós cristãos deveríamos ter muito mais afinco e dedicação para alcançar, né, as nações, levar o evangelho para as nações. Devemos ser mais dedicados do que a Companhia das Índias Ocidentais é dedicada para fazer negócios. Então, ele apresenta a tese dele e, ao final da tese, ele é reprovado. Ele não é aprovado, não é ordenado como pastor batista. E a frase que ele ouviu é: sente-se jovem, quando Deus quiser alcançar os pagãos, ele vai fazer isso sem a minha e sem a sua ajuda. Essa foi a resposta que ele teve e ele foi reprovado. O que William Carey faz? Ele desiste? Não. Ele pega a sua tese e ele publica ela. Naquela época, na Europa, já acontecendo a imprensa, né? Acontecendo já a impressão de Gutenberg, já tinha sido descoberta. Então, ele começa a imprimir essa sua tese num pequeno livreto, e essa tese se espalha pela Inglaterra e se espalha e vai por toda a Europa, e a publicação dessa tese, que é nessa data aí da primeira onda de missões, ela incendeia o coração das pessoas e começa então a despertar a fagulha de missões. William Carey tinha 27 anos quando ele publica essa tese em 1792, e o desafio que ele enfrentou foi o comodismo da igreja, porque a igreja estava acomodada na Europa, né? Já tinha acontecido a reforma protestante, a igreja já estava recuperando, se apropriando das verdades da palavra, mas ainda não tinha saído de modo vigoroso para missões. Então, William Carey teve que quebrar esse comodismo da igreja, de sair da Europa e ir para outras nações. O resultado dessa ousadia, coragem, fé, visão, né, de William Carey foi que ele se tornou, então, pai de missões modernas. Ele é conhecido como aquele que deu início ao movimento moderno de missões, em 1792. Uma das frases famosas de William Carey é: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Então, ele foi o precursor, o pai de missões modernas, e o trabalho dele foi incrível. Ele saiu da Inglaterra, né, levou 10 anos, desde a publicação, levou 10 anos, ele saiu da Inglaterra e foi para a Índia começar um trabalho. E a onda de missões que William Carey deu início
ela alcançou os litorais. Ele saiu da Europa e alcançou o litoral da Índia e começou a trabalhar no litoral onde havia a presença do governo inglês, das companhias das Índias. Então ele começou a alcançar os litorais da Índia. Foi a primeira onda de missões com ênfase nos litorais. Ok? O que nós aprendemos de William Carey? Que nós precisamos confrontar, né, os desafios da nossa época. Ele era um homem que tinha uma profunda vida de oração, conhecido como um homem de oração intensa, apaixonado. Enquanto ele estava na sua sapataria fazendo sapatos, ele orava, passava o dia em intercessão e oração diante do Mapa Mundi, trabalhando e orando pelas nações. E ele é conhecido como um homem de oração. Tinha sua irmã também, que era sua intercessora. Então, e os morávios, que foi o grupo no qual ele se inspirou, os morávios eram um grupo movido à oração, né? Um avivamento havia acontecido no meio dos morávios. Tem um avivamento moraviano, né? E eles começaram uma reunião de oração que levou 100 anos. Eles começaram um relógio de oração que durou cerca de 100 anos. Eu creio que essa oração incessante dos morávios foi que gerou, né, esse movimento moderno de missões. Então, nós aprendemos aí grandes lições dessa primeira onda. Ok? E aí nós temos, então, a segunda onda de missões. William Carey, então, vai para a Índia, faz um trabalho incrível, né, faz um trabalho fantástico. Ele alcança um tipo de missão integral, assim, que ele aborda várias áreas, ele funda igrejas, ele funda uma universidade, ele funda a gráfica, ele faz trabalhos na área de botânica, faz um trabalho social incrível, né? Ele consegue abolir uma prática que acontecia na Índia, que era a queima de viúvas. Viúvas eram mortas junto com seus maridos, então era uma coisa horrível, e ele consegue abolir essa prática. Ele é um ativista social, ele fez uma missão incrível na Índia, que até hoje nós estudamos o trabalho de William Carey na Índia para aprender como é que se faz missões de modo transformador, transformando todas as esferas de uma sociedade. Após o trabalho de William Carey, nós temos então um explorador inglês chamado David Livingstone. David Livingstone, ele começa a explorar o interior da África, é aquele explorador, também missionário, mas um explorador da National Geographic, né, da Real Society, né, da Sociedade Geográfica da Inglaterra, e ele começa a explorar o interior, então, da África, e ele, voltando das suas viagens, ele começa a ir para as universidades e desafiar os jovens para fazerem missões para o interior. Um desses jovens que estava ouvindo o David Livingstone é Hudson Taylor, estudante de medicina. E ele escuta o desafio de David Livingstone e isso inflama o coração de Hudson Taylor e ele então sente um chamado de Deus para ir aos interiores das nações. E ele quer ir para o interior da China. Ele tem um sonho de alcançar toda a China. Então, Hudson Taylor também um homem de oração, né? A gente tem o diário de Hudson Taylor, tem as memórias dele e um livro também publicado pelo seu filho, O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, que mostra toda a vida de oração desse homem, um homem que ele praticava a dependência de Deus, ele é o pai das missões de fé, ele foi tão determinado que ele foi morar no lugar mais pobre de Londres, no West Side londrino. Ele queria morar entre os mais pobres. Ele cortou a mesada que o pai dele mandava. Ele não quis mais receber a mesada que o pai enviava, porque ele queria aprender a depender por fé. Então ele foi morar no lugar mais difícil, porque ele queria já se adaptar, se preparar. Porque quando ele fosse para a China, para o interior da China, ele não sabia o que ele ia encontrar. Então ele queria estar preparado. Ele cortou a mesada do pai porque ele queria aprender a depender somente de Deus. Foi um exercício de fé. Ele trabalhava também como auxiliar médico e ele fazia testes de fé. Ele não lembrava o patrão de pagar o salário porque ele queria que Deus lembrasse. Então ele era um homem incrível, assim, que ele foi se preparando, né, de uma disciplina, e alguns na época dele achavam que ele era maluco, que ele era muito radical. Inclusive, ele pegou o dinheiro que ele recebia todo mês e ele pensou consigo mesmo: eu preciso
na China, quando eu for para a China, para o interior da China, eu preciso aprender a otimizar os meus recursos. Então, se eu comer só aveia, eu economizo dinheiro suficiente para comprar bíblias e remédios e poder evangelizar pessoas e cuidar das suas enfermidades. E foi o que ele fez. Começou a comer aveia para economizar, para poder aprender a lidar com o dinheiro, porque lá na China ele ia ter que aprender também a administrar o dinheiro para missões. Então foi um cara incrível, assim, de uma determinação incrível. E Hudson Taylor, então, ele parte em 1865 para o interior da China. Ele tinha 20 anos na época e o desafio que ele enfrentou são os perigos, porque ninguém sabia o que havia no interior da China, no interior da África, né? O explorador David Livingstone estava revelando ainda a África era um continente inexplorado, a China muito mais ainda. Então, havia perigos, né? E o desafio que ele tinha que romper na época dele, a própria igreja da Inglaterra não era muito simpática com essas missões por interior, porque seria enviar os seus jovens para uma região perigosa, inóspita. Então, ele enfrentou esses perigos. Mas o resultado da obediência de Hudson Taylor foi que ele fundou as Missões de Fé e começou um grande movimento estudantil de missões, porque, por ser universitário, ele falava com outros universitários e ele não apenas foi para o interior da China, mas ele voltava ocasionalmente para a Inglaterra, até por causa da sua saúde, porque ele tinha saúde debilitada. Então, apesar das limitações, isso nunca foi impedimento para ele. Ele voltava para a Inglaterra e toda vez que ele voltava para se tratar na Inglaterra, ele visitava as universidades e ele desafiava os jovens para missões. E isso começou a despertar um movimento universitário estudantil para missões. Essa foi a segunda onda de missões, né, que é chamada onda para os interiores, né, que começou no interior da China. Hudson Taylor fundou então a missão para o interior da China e foi pai das missões de fé. Outra coisa importante é que ele começou a incorporar as mulheres em missões também, um grande espaço para as mulheres solteiras, né, poderem fazer missões. Uma outra inovação. E também ele já começou a ser o precursor de missões que se adaptavam à cultura local, porque um dos requisitos dos missionários é que eles tinham que se vestir assim, ó, dessa maneira que ele está caracterizado aqui. Ele dizia que os missionários tinham que se aculturar, tinham que se vestir como o povo e tinham que falar o idioma do povo. Então, ele também deu início, que foi uma coisa escandalosa para a época, tá? Essa missão com adaptação cultural. E olha uma frase que resume bem a vida de Hudson Taylor. Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os homens fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Essa frase resume bastante, porque ele mesmo, Hudson Taylor, era um homem fraco, muito doente, né, com muitas limitações, mas ele era um homem extremamente dependente de Deus, uma vida de oração incrível, né? Então, ele foi o precursor aí da segunda onda de missões. E aí temos, então, a terceira onda de missões, que vai acontecer mais perto da gente, em 1942, vai ter início, que é a chamada onda transcultural. Eu quero falar um pouquinho sobre Cameron Townsend e o seu colega. Townsend, ele era um missionário americano que ele vai para o interior da Guatemala, um país da América Central. Ele está nessa onda de missões para o interior, ele vai para o interior da Guatemala. Chegando lá, Townsend começa a pregar o evangelho para uma aldeia indígena e ele chama um tradutor. Então, ele pregava em inglês, o tradutor traduzia em espanhol para os indígenas da Guatemala. E ele está lá pregando o evangelho, anunciando. Ao final da pregação dele, né, a aldeia reunida, ao final da pregação, o cacique, né, o líder indígena, levanta e diz as seguintes palavras para Cameron Townsend. Se esse Deus que você está pregando nos ama tanto, como você diz, ao ponto de dar o filho dele por nós, se ele nos ama e nos considera tanto, por que ele não vem aqui e não fala na nossa língua, no nosso idioma? Por que ele tem que usar a língua espanhol, a língua do dominador espanhol? No dia que esse Deus vier aqui falar conosco na nossa própria língua, nós o ouviremos. Essa fala desse líder indígena deixou Cameron Townsend em choque. Ele mergulhou ele numa crise ministerial. E realmente fazia todo sentido, né? Porque ele estava falando em espanhol, a língua dos dominadores da Guatemala.
dos exploradores espanhóis. Então, Cameron Townsend volta para os Estados Unidos, e ele, nessa crise, e ele, então, junto com seu colega, o McGraven, eles fundam, então, uma instituição chamada Wycliffe, Tradutores da Bíblia. E aí ele começa, então, a traduzir a Bíblia e começa, então, dar o foco antropológico, linguístico para missões. E ele começa a trazer esse conceito dos missionários e das missões se aculturarem. Ele pega aquilo que Hudson Taylor já estava dando início na China, aqui Townsend amplia isso e ele incorpora, então, a linguística, a tradução, e ele começa, então, um movimento de missões transculturais, que é a missão que nós conhecemos hoje, aquela missão além fronteira, né? E aí Townsend, então, dá início a isso. Então, a terceira onda de missões tem início em 1942, com Cameron Townsend. Ele também tinha 23 anos, era muito jovem. O desafio que ele enfrentou aqui já é um pouco diferente, é o desafio cultural, né, de romper a cultura. Não bastava apenas chegar na nação, não bastava apenas ir para o interior, mas precisava-se entrar na cultura do povo, na língua do povo. E o resultado é o maior avanço da história de missões que nós temos notícia. A partir dessa terceira onda transcultural, então, o evangelho se torna global. Ele vai para os 5 continentes e invade, né, as nações, e começa a ter essa onda de missões transculturais. Essa é a onda de missões que nós conhecemos, né? É o paradigma que a igreja funciona hoje. Então, aqui nós temos o resumo dessas ondas de missões. Primeiro, para o litoral, com William Carey, depois para o interior, com Hudson Taylor, e depois a onda transcultural, né, entrando na cultura, na língua, né, dos povos menos alcançados, com Cameron Townsend. Então, essas são as 3 ondas de missões modernas. O que alguns estudiosos têm falado, o Dr. Ralph Winter foi um dos precursores, né, ele já é falecido, mas o Dr. Ralph Winter, que fez esse estudo das ondas de missões, ele afirmava que nós estávamos numa transição, no momento de uma nova onda. E Jimmy Stein também, que é o fundador de Jocum Brasil, também tem afirmado isso, que nós estamos no limiar de uma nova onda de missões, de um novo paradigma. Por quê? Porque nós estamos enfrentando hoje um mundo globalizado, com a globalização, com o avanço tecnológico, né, com as mudanças que têm acontecido desde o final da década de 90, início do século 21, nós entramos numa nova fase de globalização e numa nova fase tecnológica com a internet, dos avanços tecnológicos, e que nós estamos, então, começando uma nova onda de missões. Para você ter uma ideia, na década de 90, nós tivemos um crescimento da igreja mundial numa taxa de 7% ao ano, que é uma taxa alta, crescimento de 7% ao ano, no auge de missões transculturais, que foi a década de 90, início de 90. Mas para o final dessa década de 90, já início no ano 2000, no início do século 21, essa taxa de crescimento despencou, caiu para 1,8%. E recentemente, nós estamos vendo de novo um movimento de crescimento de conversões, e essa taxa está subindo de novo. Então, o que os estudiosos e o que nós temos discernido em Deus é que nós tivemos como uma onda mesmo, um movimento de onda, como o Dr. Ralph Winter definiu. A onda, ela recolhe e aí vem de novo uma nova onda maior. Deus, ele faz missões o tempo todo na história, mas em alguns momentos, né, ele trabalha com essas ondas de missões que vêm, de tempos em tempos há um impulso de missões. E nós percebemos aqui, pela contagem dessas ondas de missões modernas, que esse impulso vai acontecendo, numa média de 70 anos, tá vendo? O espaço de uma onda para outra, uma média de 70 anos de espaço. E nós estamos de novo no limiar de uma nova onda de missões devido às mudanças globais que a gente tem vivido. Então, a pergunta agora é: como será essa quarta onda de missões? Se a primeira onda foi para o litoral, a segunda onda para o interior das nações, a terceira onda transcultural, que é o que nós conhecemos hoje das conferências de missões, missionários que vão para outros povos não alcançados, né? Essa é a terceira onda de missões, que ainda é necessária. Ainda temos, né, alguns povos não alcançados. No Brasil, temos tribos indígenas, temos nações que precisam ser alcançadas ainda. A terceira onda, ela continua.
algo importante para a gente entender é que uma onda, ela não anula a onda anterior. Na verdade, uma onda é continuação da próxima, né? A primeira onda foi para o litoral. Do litoral, ela se aprofundou para o interior das nações. Depois do interior das nações, ela foi para o interior da cultura, né? Mergulhou num outro interior, que é o interior da língua, né? Na tradução linguística, antropológica, cultural. Então, entrou na cultura dos povos, para que o evangelho se adaptasse à cultura, né? Fosse comunicado de forma mais aculturada. Mas agora nós precisamos de um novo paradigma de missões. Então, nós continuamos, temos que chegar no litoral e para o interior, temos que aculturar, mas precisamos ir além. Nós estamos agora no limiar de uma quarta onda de missões. E precisamos entender que agora essa quarta onda vai nos levar para o mais interior ainda, uma transformação maior ainda. Dr. Ralph Winter, que é um grande missiólogo que fez essa definição das ondas, que estudou essas ondas de missões, ele afirmava que nós estamos entrando na era do reino, que essa quarta onda seria caracterizada por uma onda do reino de Deus, de uma manifestação do reino de Deus nas nações como nunca antes. Uma manifestação nas esferas de influência. E nós vamos falar sobre isso agora, então. Vamos falar sobre essa quarta onda de missões. Ron Boehme, que é da Jocum lá de Washington, nos Estados Unidos, no seu livro A Quarta Onda, ele fala: a quarta onda de missões modernas irá envolver pessoas de todas as idades e nacionalidades, alcançando o mundo todo, usando tecnologias criativas, abordagens relacionais em todas as esferas da vida, com cada cristão sendo missional. Então, esse conceito aqui do Ron Boehme resume como será essa quarta onda na qual nós estamos entrando agora, essa quarta onda que está começando, quais são as características dela. Ele resumiu nesse conceito, e eu quero trabalhar com você agora esse conceito por partes, e vou acrescentar mais alguns pontos que Jimmy Steyer, também aqui da Jocum do Brasil, fundador da Jocum Brasil, também ele acrescenta alguns pontos. Então, vamos juntar a definição do Ron Boehme com alguns conceitos do Jimmy, e vamos ver, então, como será essa quarta onda de missões. O que nós já podemos perceber nessa quarta onda que está começando. Vamos lá. Primeiro, essa onda vai ser multigeracional, formada por pessoas de todas as gerações trabalhando lado a lado. Uma onda multigeracional. É importante notar que os precursores das outras ondas de missões eram muito jovens, você percebeu, né? Extremamente jovens. E os jovens têm um papel importante, têm um papel inovador, têm um papel desbravador, né? O jovem tem essa postura empreendedora, tem essa força, né? E ele vai ter um papel importante nessa quarta onda também. Mas não sozinho. Nós precisamos de todas as gerações conectadas, né? Todas as gerações conectadas. Dale Kaufman, ele fala que se nós quisermos discipular as nações, transformar as nações, alcançar as nações nesse novo momento, nós precisamos de uma conexão de gerações. Então, os jovens são a ponta da lança. Os adultos são aquela haste do meio da lança, que dá estabilidade. E os anciãos, os idosos, são aquela pena que dá a orientação. Então, nós precisamos da força dos jovens, da estabilidade dos adultos e da experiência e sabedoria dos anciãos, dos mais velhos. Nós vivemos num mundo complexo, num mundo globalizado. E para a gente alcançar, então, as nações hoje, nós precisamos da soma de todas as experiências, de todas as gerações. Então, essa será uma onda multigeracional. Então, não importa a sua idade, né? Deus precisa de você, né? Ninguém está velho demais e ninguém está novo demais. Todos são necessários, todos fazem parte, porque essa é uma onda multigeracional que tem lugar para todas as idades. Também ela é uma onda global, ou seja, uma onda de todos os lugares para todos os lugares. Lembra que a gente ouvia antigamente sobre campo missionário e sobre celeiro missionário? O Brasil vai ser um celeiro missionário. Eu ouvi isso desde a minha conversão, que o Brasil ia se tornar um celeiro de missões, que tem pessoas indo para o campo missionário, né?
Então, a gente tinha essa separação geográfica. Aqui é o celeiro de missões, lá é o campo missionário. Não existe mais essa fronteira. Hoje, todos são celeiro de missões e todos são campo missionário. Essa onda será global, exatamente por causa da globalização. Isso abriu as fronteiras. Hoje, todos os países do mundo estão enviando e todos vão receber. A Europa, que foi um grande enviador de missões, né, precursora das outras ondas missionárias e de grandes avivamentos, hoje a Europa precisa receber missionários para reativar a chama do Evangelho de novo, para reacender o Evangelho lá de novo. Então, os Estados Unidos ainda é o primeiro no envio de missionários, mas a gente tem o Brasil já despontando como segundo, Coreia do Sul, né? E o Hemisfério Sul, né? África e Ásia estão despertando, e a gente nem sabe ainda como vai ser a força do Oriente Médio, cristãos do Oriente Médio também se levantando para fazer missões. A gente tem um grande privilégio na Jocum de estar espalhado em mais de 180 países do mundo. Nós temos bases missionárias. E de todos esses países do mundo, nós enviamos missionários. Né? Em cada base da Jocum tem uma escola de missões, onde os locais fazem missão e são enviados para outras nações. Então, a gente está vendo esse fluxo de todas as nações para todas as nações. Então, essa será uma onda global. Aqui no Brasil, nós temos... e por que vai acontecer a nível global? Né? A gente vai ver, porque não envolve só o alcance de povos não alcançados. Né? Envolve também o alcance das esferas de influência da sociedade. Então, vamos lá. É uma onda multigeracional, uma onda global e também uma onda visual oral, uma onda onde vai ter um grande predomínio do visual e da oralidade, né? Ou seja, uma onda que vai ter um foco na linguagem e no canal de cada cultura, né? Mas principalmente uma onda muito visual. Tudo isso devido também às mudanças, né, que a gente tem passado como aldeia global e toda essa cultura visual hoje, né? Você sabe que a rede social hoje mais acessada hoje é Instagram, né? Porque ela trabalha muito com visual, menos palavras e mais imagens, né? Hoje o meio que mais comunica valores, sejam eles bons ou ruins, é o meio de cinema e mídias, né? Produções, séries, filmes. Então, o meio visual, né? E o meio de design. Então, essa será uma onda muito visual, muito mais visual do que oral, muito mais visual e de oralidade do que escrito, né? Não estou dizendo que a gente vai deixar de escrever, que a gente vai deixar de ter bastante conceito, ideias. Não, as ideias são importantes, né? Mas eu estou dizendo que essa vai ser uma onda um pouco mais visual, um pouco mais de oralidade, um pouco mais a ver com cada cultura em cada lugar, a linguagem de cada cultura, de cada região e de cada grupo, tá? De cada esfera. Então, a gente vai ter que aprender, né, essa linguagem. Os empresários vão ter que aprender a linguagem dos negócios, os sociólogos vão ter que aprender a linguagem social, da sociologia, e assim por diante. A gente vai ter que aprender diversas linguagens em diversos campos. Também será uma onda que vai envolver tecnologia criativa, né? A tecnologia criativa, né? A tecnologia em cada época da história, Deus deixou uma tecnologia, né? E a onda, ela tem que acompanhar essa tecnologia. Então, Paulo, ele usou a tecnologia da época, né? Nós temos o Novo Testamento hoje, porque Paulo, ele usou aquelas cartas do primeiro século, e ele escreveu as suas cartas e elas ficaram para a gente, né? Como o Novo Testamento. Ele usou os navios, né, para viajar, ele usou as estradas romanas e também o idioma grego, koiné, para comunicar o Novo Testamento. Então, toda a tecnologia, né, ali foi um momento, né, do Império Romano, da paz romana, né, que era um tipo de globalização, e foi através dessa paz romana que o evangelho se expandiu por todo o império e foi chegando a outras nações, ok? Então, as tecnologias que Deus tem deixado na nossa época são chave para a gente poder alcançar a nossa geração. Então, essa vai ser uma onda que vai usar tecnologia criativa. Nós vamos ter que ser criativos, vamos ter que ser inovadores, né? Co-criar com Deus, como nós falamos aqui na Jocum. Vamos estar co-criando com o Senhor, né? Criando coisas novas com Deus, né? Usando nossa criatividade
para poder adaptar e criar coisas, né, inovadoras. Então, será uma onda da inovação, da tecnologia. Também, apesar de ser uma onda que vai envolver tecnologia, criatividade e inovação, né, e a gente vai ter que reconhecer qual é a providência de Deus na nossa época, né? Hoje nós temos, por exemplo, o transporte, né, avião. Nessa época de pandemia, por exemplo, a gente está descobrindo a aula online, né, tecnologias de aula, lives. Então, assim, interessante que, por causa da pandemia, nós estamos, em alguns meses, avançando o que levaríamos anos talvez, para a gente avançar. Então, toda a humanidade deu um salto, né, o que tem sido chamado pelos especialistas e analistas o nosso novo normal. Nós saímos de um estágio para outro, em poucos meses. Então, foi um avanço muito grande. Né? As igrejas estão aprendendo a usar a tecnologia, a internet, cultos online. Então, nós estamos... a igreja foi lançada nesse mundo online, né, por causa da pandemia. Né? Isso acontece, temos que reconhecer isso, faz parte dessa quarta onda de missões. Mas, apesar disso, da tecnologia e da inovação, essa quarta onda terá uma abordagem relacional, baseada em relacionamento. Porque nós estamos num mundo, apesar de globalizado, tecnológico, mas um mundo que clama por amor e por relacionamento. Né? É um mundo urbano, né? A maioria das pessoas hoje vive na zona urbana, é um mundo bastante urbanizado, mas as pessoas nunca foram tão solitárias. Então, a solidão, os problemas de ordem psicológica, né? A depressão, ansiedade e diversos outros tipos de males emocionais têm sido a tônica dessa época. Então, essa quarta onda será uma onda extremamente relacional. Então, nesse sentido, será simples, porque é uma onda voltada para o amor, para o serviço, onde vamos ter muitas oportunidades de demonstrar o amor de Deus. Uma onda baseada em relacionamentos, né? Um mundo ferido, um mundo machucado, um mundo cheio de injustiça. Né? A gente tem aí a crise dos refugiados, né? Com toda essa pandemia também, muito sofrimento. Muitas coisas estão vindo à tona. Então, essa será uma onda relacional, né? Onde nós, como igreja, temos a oportunidade, né, de demonstrar o amor de Deus. Então, ela será uma onda baseada em relacionamentos. Terá uma abordagem relacional e também será uma onda que vai sair fora da esfera eclesiástica. Essa onda de missões, ela vai romper a barreira eclesiástica. Nós não estaremos indo para as nações, e nem na nossa própria nação, apenas evangelizando e implantando igrejas. A gente vai continuar fazendo isso. Né? O evangelismo é constante. Né? Todo cristão tem que ser um evangelista, todo cristão tem que anunciar, tem que ser uma testemunha da boa nova. Né? E nós precisamos estabelecer igrejas onde não existem igrejas, né? Precisamos ter comunidades cristãs para que as pessoas possam se reunir, congregar, né? E ser evangelizadas. Mas essa quarta onda vai ser uma onda que vai extrapolar a esfera da igreja e ela vai para além e vai alcançar todas as esferas da sociedade. Né? Por isso que Ralph Winter dizia que essa seria a onda do reino, porque nós vamos levar o reino de Deus, né? Trazer o reino para a terra. Então, essa onda tem a ver com as esferas da sociedade. Não sei se você já ouviu esse conceito. Alguns falam 7 montes, 7 gigantes. Na Jocum nós chamamos de 7 esferas da sociedade. Ou 8 esferas, né? Depende como você aborda. Mas essa é uma onda onde Deus quer levar a cada um de nós a alcançar aquela esfera de influência na qual Ele nos colocou. Então, a esfera da arte, do governo, da educação, da família, da comunicação, da economia, das ciências e da religião. Então, Deus está convidando a gente, né, a discipular as nações, né, a levar um discipulado mais efetivo, a mostrar para as pessoas como um cristão governa, como um cristão constrói sua família, como um cristão educa e prepara as novas gerações, como cristãos comunicam, né, fazem comunicação, mídia, como nós gerenciamos os recursos, como nós fazemos negócios, como é que nós desenvolvemos ciência e tecnologia e como é que nós adoramos a Deus. Então, a imagem é assim, ó, a igreja levando o reino de Deus para cada uma dessas esferas de influência. É a igreja
levando o reino de Deus, né? A igreja, 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, com o propósito de levar o reino de Deus para cada uma das esferas da sociedade. Ou seja, essa quarta onda vai ser uma onda que vai alcançar todas as áreas da vida. É uma onda abrangente. Não vai ficar restrita só à esfera espiritual ou religiosa, né? Apenas de evangelismo e de levar pessoas para a igreja. Mas é a igreja que vai começar a romper essa barreira e vai começar a avançar para as esferas da sociedade, manifestando o reino de Deus, o amor, o caráter, os valores, os princípios do reino de Deus, servindo a humanidade e dando uma amostra grátis do que é o reino de Deus, né? Eu falo que nós não vamos consertar todos os problemas do mundo, nós não vamos criar o paraíso na terra. O que nós vamos fazer é dar uma amostra grátis, é manifestar o reino, são manifestações do reino. Por isso que é importante você entender qual é a esfera de influência que Deus te colocou. Porque enquanto que a primeira onda era para o litoral, a segunda onda para o interior, a terceira transcultural, a quarta onda de missões vai ser uma onda que vai avançar sobre as esferas de influência da sociedade, onde vamos ter que aprender sobre o reino de Deus e as implicações dele para cada área da vida. É mais profundo, né? Deus está nos chamando para ir mais fundo na nossa missão. E por último, para concluir, essa quarta onda será uma onda onde cada cristão será missional. Algo revolucionário nessa quarta onda é o resgate dessa ideia de missional. Cada cristão tem uma missão. Eu costumo falar que nem todo cristão é chamado para ser missionário, mas todo cristão é chamado para ser missional. Ou seja, você tem uma missão a desempenhar. E nisso a sua vocação vai cumprir a missão de Deus. Você vai cumprir a missão de Deus através da sua vocação. E aqui é importante entender, né? Nós tínhamos o conceito de que missionários eram aqueles que iam para o campo missionário, ou seja, que atravessavam a fronteira geográfica para outra nação. E a ideia agora dessa quarta onda de missões, desse novo paradigma, desse novo tempo, é entender que missões é algo que eu carrego comigo. É como uma mochila que está nas minhas costas, que me acompanha para onde eu for. Então, cada cristão precisa entender que ele foi criado para uma missão, para alcançar alguma daquelas esferas de influência. E aí você não precisa estar na África, na China, né, ou na Ásia. Onde quer que você esteja, Deus pode te usar. Né? Ele pode te usar tanto aqui como lá, tanto no Brasil como em outro continente. Por quê? Porque a sua missão vai com você. A sua missão faz parte da sua história, caminha junto contigo. É a conexão da tua história com essa grande história de Deus. A gente vai ter uma outra aula, a gente vai falar especificamente sobre vocação, sobre ser missional. Mas essa é uma característica importante da quarta onda, né? Cada cristão descobrindo a sua missão, o seu papel naquela esfera de influência onde Deus o colocou, tá? Aqui a igreja sendo missional, né? A igreja treinando e capacitando os seus membros, capacitando cada cristão para ele cumprir o seu ministério naquela esfera que Deus o colocou. Ok? Essa é a quarta onda de missões. Então, nós terminamos aqui o nosso estudo. Espero que tenha te ajudado a você compreender, então, que nós estamos no limiar de uma quarta onda. Né? Nós passamos a primeira onda, que foi no litoral, lá com William Carey. A segunda onda para o interior, para os interiores, com Hudson Taylor. A terceira onda de missões, com Cameron Townsend, que é missões transculturais. E agora nós estamos no limiar de uma quarta onda. Algo incrível que Deus está fazendo na nossa época, na nossa geração. Ele convida a mim e a você a nos juntarmos nessa quarta onda e ocuparmos o nosso lugar nessa nova onda de missões. Então, eu desafio você, né? Encontre o seu lugar nessa quarta onda e assuma o seu lugar nesse novo movimento de Deus na nossa época. E vamos manifestar o reino de Deus junto e preparar a volta do Senhor. Deus te abençoe.